A brisa marinha de Florianópolis carregava o aroma de sal e jasmim naquela tarde de verão, enquanto eu caminhava pela Lagoa da Conceição com o coração acelerado. Vocês já viveram aquele momento em que toda a sua existência parece convergir para uma única pessoa? Quando cada pensamento, cada batida do coração, cada respiro parece existir apenas para essa presença que invadiu sua vida como as ondas que quebram na praia mole? Esta é a história de como o hiperfoco no amor quase me destruiu, e de como ele finalmente me viu. Meu nome é Marina, tenho 28 anos, e desde que me mudei para a Ilha da Magia, como carinhosamente chamamos nossa Florianópolis, minha vida se transformou numa montanha-russa emocional que rivaliza com as próprias ondas do Atlântico Sul que banham nossa costa. Trabalho como designer gráfica no Centro Histórico, numa agência pequena mas acolhedora na Rua Felipe Schmidt, bem pertinho do mercado público. Todos os dias, eu atravesso a Ponte Hercílio Luz observando a paisagem deslumbrante da nossa capital catarinense, mas nos últimos 8 meses, minha mente estava completamente consumida por uma única imagem. Ele. Gabriel. Apenas pronunciar esse nome mentalmente fazia meu estômago revirar como se eu estivesse numa das trilhas mais íngremes do Morro da Cruz. Ele era barista na cafeteria Café com Letras, ali na Rua Bocaiúva, um lugar aconchegante onde as paredes eram decoradas com obras de artistas locais e onde o aroma de café recém-passado se misturava com conversas sussurradas sobre literatura e filosofia. Foi lá que o vi pela primeira vez, numa manhã chuvosa típica do inverno florianopolitano, quando a garoa fina cobria a cidade como um véu prateado. Gabriel tinha cabelos castanhos ligeiramente ondulados que pareciam ter sido desalinhados pelo vento da beira-mar norte, olhos verdes como as águas cristalinas da Lagoa do Peri, e um sorriso que conseguia iluminar até mesmo os dias mais nublados de nossa cidade. Ele usava sempre camisetas básicas, jeans desbotado e um avental azul marinho com o logo da cafeteria. Suas mãos eram expressivas quando falava, gesticulando como se estivesse pintando palavras no ar. E sua voz tinha aquela cadência suave, meio rouca, que lembrava o som das ondas quebrando suavemente na praia do Campeche. O problema é que eu desenvolvi uma obsessão doentia por ele. Não era apenas uma paixão comum, daquelas que fazem você suspirar quando vê a pessoa. Era algo muito mais intenso e perturbador. Eu reorganizei completamente minha rotina em função dos horários dele. Descobri que ele trabalhava de terça a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, então eu passei a tomar café da manhã na Café com Letras todos os dias úteis às 8h15, e um lanche da tarde às 4h45, para garantir que eu o veria chegando e saindo do trabalho. Memorizei seus gostos musicais ouvindo atentamente as playlists que ele colocava para tocar no ambiente. Descobri que ele gostava de indie rock, bossa nova e música eletrônica, então passei a estudar obsessivamente esses gêneros, decorando nomes de bandas, álbuns e curiosidades para poder puxar assunto. Aprendi de cor o cardápio inteiro da cafeteria e observei quais eram as preferências de Gabriel. Ele sempre tomava um expresso duplo às 10 da manhã e comia um pão de açúcar com geleia de amora às 2 da tarde. Minha obsessão chegou ao ponto de eu criar perfis falsos nas redes sociais para poder acompanhar cada movimento dele online. Descobri que ele fazia trilhas nos fins de semana, no Morro da Lagoa, na Costa da Lagoa, às vezes até na Ilha do Campeche. Passei a frequentar os mesmos lugares, sempre com a esperança de encontrá-lo casualmente. Cheguei a me inscrever num grupo de trilheiros de Florianópolis no Facebook apenas porque vi que ele havia curtido a página. Durante esses 8 meses, tentei conversar com Gabriel várias vezes, mas minhas tentativas eram sempre desastrosas. Eu ficava tão nervosa na presença dele que minhas palavras saíam atropeladas, minha voz tremia e eu acabava fazendo papel de boba. Uma vez, tentei impressioná-lo falando sobre uma banda de indie rock que eu havia estudado obsessivamente, mas acabei confundindo informações e ele percebeu que eu estava tentando forçar uma conexão. Outra vez, coincidentemente apareci numa trilha no Morro das Pedras onde sabia que ele estaria, mas acabei me perdendo no caminho e chegando atrasada, suada e com cara de desesperada. O pior de tudo era que eu sentia que Gabriel me via apenas como uma cliente um pouco estranha e insistente. Ele era sempre educado e simpático comigo,
como era com todos os clientes, mas eu percebia um certo desconforto em seus olhos quando eu aparecia pela terceira vez no mesmo dia na cafeteria, ou quando eu fazia perguntas muito específicas sobre sua vida pessoal enquanto ele preparava meu cappuccino. Minha vida pessoal estava completamente desorganizada. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, perdia prazos importantes de projetos, e meus amigos começaram a se afastar porque eu só falava sobre Gabriel. Minha melhor amiga, Júlia, que mora no bairro Córrego Grande e trabalha como psicóloga, tentou várias vezes me alertar sobre o quão prejudicial estava sendo essa obsessão para minha saúde mental e minha vida social. Marina, isso não é amor, isso é fixação, ela me disse numa tarde, enquanto tomávamos uma cerveja num bar no mercado público. Você está transformando esse rapaz numa fantasia, numa projeção dos seus desejos, mas não está realmente conhecendo quem ele é como pessoa. E pior ainda, você está se anulando completamente no processo. Mas eu não conseguia ouvir. Minha mente estava completamente tomada por pensamentos sobre Gabriel. Eu acordava pensando nele, passava o dia inteiro planejando formas de vê-lo ou impressioná-lo, e ia dormir analisando cada palavra que havíamos trocado, cada gesto, cada olhar, procurando sinais de que talvez ele tivesse interesse em mim. A situação chegou ao limite numa sexta-feira de março, quando Florianópolis estava no auge do calor do verão tardio. Eu havia descoberto através de uma amiga que Gabriel frequentava a praia da Joaquina nos fins de semana para surfar. Então, comprei uma prancha usada no brechó da Lagoa da Conceição, paguei 3 aulas particulares de surf com um instrutor na Praia Mole, e me planejei para casualmente estar surfando na Joaquina no sábado de manhã. O plano era ridículo desde o início. Eu nunca havia surfado na vida, tinha medo de água profunda desde criança, e minha coordenação motora para esportes sempre foi questionável. Mas minha obsessão por Gabriel havia suprimido completamente meu senso crítico. Eu estava convencida de que se ele me visse surfando, ficaria impressionado com minha coragem e esportividade, e finalmente notaria que eu era uma pessoa interessante e aventureira. Cheguei à praia da Joaquina às 7 da manhã, vestindo um biquíni novo que havia comprado especialmente para a ocasião, carregando minha prancha alugada e tentando parecer confiante. O mar estava relativamente calmo para os padrões da Joaquina, com ondas de aproximadamente 1,5 metros, perfeitas para iniciantes segundo meu instrutor. Caminhei pela areia fofa e clara, observando os primeiros surfistas se preparando para entrar na água, quando finalmente o vi. Gabriel estava a uns 50 metros de distância, vestindo uma bermuda de neoprene preta e azul, encerrando sua prancha. Seus cabelos estavam molhados, grudados na testa, e ele conversava animadamente com 2 amigos que eu não reconheci. Meu coração disparou tão violentamente que por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo na areia. Respirei fundo, tentando me acalmar, e caminhei em direção à água, posicionando-me estrategicamente para que ele me notasse quando entrasse no mar. Coloquei a lixe da prancha no tornozelo, como havia aprendido nas aulas, e comecei a caminhar em direção às ondas, tentando parecer natural e experiente. A água gelada do Atlântico Sul tocou meus pés e imediatamente meu corpo todo se arrepiou. Março ainda é verão em Florianópolis, mas a água do mar sempre é consideravelmente mais fria que a temperatura do ar, especialmente de manhã cedo. Continuei caminhando, sentindo a areia se movendo sob meus pés e as pequenas ondas quebrando contra minhas pernas. Quando a água chegou na altura da minha cintura, tentei subir na prancha como havia aprendido nas aulas. Mas imediatamente percebi que a realidade era muito diferente da piscina protegida da Praia Mole onde havia praticado. As ondas da Joaquina, mesmo pequenas, tinham uma força e um ritmo completamente diferentes. A primeira tentativa resultou em mim caindo imediatamente da prancha e engolindo uma quantidade considerável de água salgada. Levantei-me tossindo, com os cabelos grudados no rosto e tentando recuperar a compostura. Olhei rapidamente na direção onde Gabriel estava e percebi que ele não havia notado minha queda, estava concentrado conversando com os amigos. Respirei aliviada e tentei novamente. A segunda tentativa foi ainda pior. Consegui ficar deitada na prancha por alguns segundos, mas quando tentei remar para pegar uma onda pequena, a corrente me levou para um lado completamente diferente do que eu havia planejado,
e acabei batendo com a prancha numa pedra submersa. O impacto foi tão forte que me jogou para debaixo d'água, e por alguns segundos de pânico absoluto, não consegui encontrar a superfície. Quando finalmente emergi, estava completamente desorientada, com água entrando pelo nariz e pela boca, tossindo desesperadamente e tentando encontrar minha prancha, que havia se soltado e estava sendo levada pelas ondas em direção à areia. Foi então que ouvi uma voz conhecida gritando meu nome. Marina! Marina, você está bem? Era Gabriel. Ele estava correndo na minha direção, carregando sua prancha, com uma expressão de preocupação genuína no rosto. Meu primeiro instinto foi de alegria absoluta. Finalmente ele havia me notado, finalmente estava prestando atenção em mim. Mas essa alegria durou apenas alguns segundos, até eu perceber a situação patética em que me encontrava. Eu estava no meio da praia da Joaquina, molhada, tossindo, com cabelo grudado no rosto, provavelmente com a maquiagem borrada, e claramente em situação de desespero porque não sabia surfar. Não era exatamente a impressão que eu queria causar. Gabriel entrou na água e chegou até mim rapidamente, com a agilidade de quem realmente sabia o que estava fazendo no mar. Calma, respira devagar, ele disse, colocando a mão no meu braço para me estabilizar. Você machucou alguma coisa? Bateu a cabeça. Sua preocupação era genuína, e pela primeira vez em 8 meses, eu estava tendo uma conversa real com Gabriel, não apenas um pedido de café ou um cumprimento educado. Mas a situação era tão constrangedora que eu só queria desaparecer. Não machuquei nada, consegui falar entre uma tosse e outra. Só perdi o controle da prancha. Gabriel olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação com uma leve confusão. Marina, você surfa? Quer dizer, eu te vejo sempre na cafeteria, mas não sabia que você fazia esportes aquáticos. Havia chegado o momento da verdade. Eu poderia mentir, inventar que era iniciante mas que tinha experiência, tentar manter a farsa. Ou poderia finalmente ser honesta. E naquele momento, molhada, constrangida e percebendo o quão ridícula toda a situação estava, algo dentro de mim se quebrou. Não, admiti, olhando para baixo. Eu não surfo. Nunca surfei. Comprei essa prancha ontem e tive 3 aulas na praia mole essa semana. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, e quando levantei os olhos para encontrar os dele, vi uma expressão que nunca havia visto antes. Ele estava me olhando com atenção real, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Então por que você está aqui? Ele perguntou, e sua voz tinha uma suavidade que me surpreendeu. E foi nesse momento que tudo desmoronou. 8 meses de obsessão, de fantasias, de comportamentos compulsivos, de reorganizar minha vida inteira em torno de uma pessoa que eu nem realmente conhecia, tudo veio à superfície de uma vez. Por sua causa, confessei, e as palavras saíram num sussurro quase inaudível, misturado com o som das ondas quebrando ao nosso redor. Gabriel ficou completamente imóvel. Por vários segundos, nós dois permanecemos ali parados, na água gelada da Joaquina, com as ondas pequenas batendo contra nossas pernas, e o silêncio carregado de uma tensão que eu nunca havia experimentado antes. Por minha causa, ele repetiu, e sua voz tinha uma qualidade diferente agora, mais baixa, mais séria. Eu sabia que não havia volta. Havia chegado o momento de colocar todas as cartas na mesa, de finalmente ser completamente honesta sobre o que havia acontecido comigo nos últimos 8 meses. E estranhamente, apesar do constrangimento da situação, eu me senti aliviada. Cansada de fingir, cansada de forçar situações, cansada de viver uma fantasia. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa, e provavelmente você vai achar que eu sou completamente louca. Comecei, e minha voz estava tremendo não só pelo frio da água, mas pela vulnerabilidade de finalmente falar a verdade. Nos últimos 8 meses, eu desenvolvi uma obsessão por você. Não sei como explicar direito, mas você virou o centro da minha vida de uma forma que nem eu mesma entendia completamente. Continuei falando, e as palavras saíam como uma represa que finalmente se rompeu. Contei sobre como reorganizei minha rotina inteira para coincidir com os horários dele na cafeteria.
Sobre como estudei obsessivamente os gostos musicais dele, sobre as trilhas que passei a frequentar na esperança de encontrá-lo, sobre os perfis falsos nas redes sociais. Contei sobre como minha vida pessoal e profissional havia se deteriorado porque eu só conseguia pensar nele. E agora estou aqui, numa praia onde nunca vim na vida, tentando surfar sendo que tenho medo de água profunda, só porque soube que você surfa aqui nos fins de semana. E eu sei que isso é completamente insano, eu sei que parece história de filme de terror, mas eu precisava que você soubesse porque eu acho que estou perdendo a cabeça. Quando terminei de falar, minha respiração estava ofegante e eu sentia lágrimas misturadas com a água salgada no meu rosto. Gabriel continuava em silêncio, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Por um momento, pensei que ele fosse simplesmente dar as costas e ir embora, ou pior, chamar alguém para me ajudar como se eu fosse uma pessoa perturbada que precisava de assistência. Mas então ele fez algo completamente inesperado. Ele começou a rir. Não era uma risada cruel ou zombeteira, mas uma risada suave, quase de alívio, que me confundiu completamente. Marina, ele disse, balançando a cabeça e passando a mão pelos cabelos molhados, você realmente acha que eu não percebi? Meu estômago despencou. Percebeu o quê? Que você estava interessada em mim. Que você estava sempre na cafeteria, sempre tentando puxar assunto, sempre aparecendo nos lugares onde eu ia. Cara, você chegou a aparecer numa trilha no Morro das Pedras num domingo às 7 da manhã. Eu moro nesta ilha há 10 anos, conheço todo mundo que faz trilha regularmente, e de repente aparece uma designer do centro da cidade com tênis novo de trilha e uma mochila que ainda tinha etiqueta. Eu queria que a terra se abrisse e me engolisse. Se havia algum constrangimento pior que confessar uma obsessão de 8 meses, era descobrir que a pessoa sabia de tudo desde o começo. Mas então, por que você nunca disse nada? Por que nunca me mandou parar ou me bloqueou? Gabriel suspirou, olhando para o horizonte onde algumas velas de windsurf pontilhavam a paisagem matinal da Joaquina. Porque no começo, eu achei fofo. Uma menina bonita interessada em mim, sabe? E você sempre foi educada, nunca foi invasiva de verdade ou assustadora. Eu percebia que você estava tentando impressionar, mas não me incomodava. Ele fez uma pausa, brincando distraidamente com a lixe da prancha que carregava. Mas depois de um tempo, começou a ficar estranho. Não só para mim, mas para você também. Eu via que você estava se forçando a ser alguém que não era, tentando gostar de coisas que não gostava, se colocando em situações desconfortáveis. E eu não sabia como abordar isso sem te magoar ou sem criar uma situação constrangedora. Absorvi suas palavras em silêncio, sentindo uma mistura estranha de alívio e vergonha. Alívio porque finalmente a verdade estava na mesa, e vergonha porque eu havia sido tão transparente em minha obsessão quanto pensava que estava sendo sutil. E agora? Perguntei, minha voz quase inaudível sobre o som das ondas. Gabriel me olhou diretamente nos olhos, e pela primeira vez em 8 meses, senti que ele estava realmente me vendo, não a versão fantasiosa que eu tentava projetar, não a cliente insistente da cafeteria, mas a Marina real, vulnerável e confusa. Agora eu quero conhecer você de verdade, ele disse, e suas palavras me pegaram completamente desprevenida. Como assim? Marina, em 8 meses de você frequentando a cafeteria quase todos os dias, você nunca me contou qual é seu café favorito de verdade. Sempre pedia drinks diferentes, sempre tentava impressionar pedindo coisas elaboradas. Você nunca me falou sobre seu trabalho de design, sobre sua família, sobre o que você realmente gosta de fazer nos fins de semana. Eu sabia que você estava interessada em mim, mas eu não faço ideia de quem você é. Suas palavras foram como um soco no estômago, porque eram absolutamente verdadeiras. Em todos esses meses de tentativas desesperadas de chamar sua atenção, eu nunca havia sido genuinamente eu mesma com Gabriel. Eu sempre estava representando, sempre tentando ser a versão de mim que eu achava que ele gostaria. Então aqui está minha proposta, continuou Gabriel, e havia algo de brincalhão em sua voz agora. Que tal a gente sair dessa água gelada, você devolver essa prancha que claramente não é sua praia, e tomar um café da manhã de verdade? Não na minha cafeteria,
onde você sempre fica nervosa e eu estou trabalhando, mas num lugar neutro, onde a gente possa conversar como duas pessoas normais que estão se conhecendo. Eu o olhei incrédula. Depois de toda a confusão, depois de toda a obsessão patética, depois de ter feito papel de boba na frente dele de todas as formas possíveis, ele estava me convidando para sair? Você tem certeza? Depois de tudo que eu te contei, depois de eu ter sido essa pessoa estranha e obsessiva por meses. Gabriel sorriu, e era um sorriso genuíno, caloroso. Marina, todo mundo já fez coisas estranhas por alguém que gostava. A diferença é que você teve coragem de admitir. E mais importante ainda, você percebeu que estava sendo prejudicial para você mesma. Isso mostra autoconhecimento. Caminhamos juntos de volta para a areia, eu arrastando minha prancha alugada e me sentindo simultaneamente aliviada e nervosa. Gabriel sugeriu um café na Lagoa da Conceição, um lugar pequeno e aconchegante que ficava de frente para a lagoa, onde poderíamos sentar numa mesa do lado de fora e ver os primeiros turistas do dia alugando caiaques e pedalinhos. Enquanto dirigíamos cada um em seu carro pela estrada cênica que conecta a Joaquina à lagoa, eu tentei processar o que havia acabado de acontecer. Em questão de uma hora, minha obsessão secreta havia sido exposta, minha fantasia havia desmoronado completamente, e eu estava indo tomar café da manhã com Gabriel não como resultado de um plano manipulativo, mas como duas pessoas que haviam decidido se conhecer honestamente. O café que Gabriel escolheu se chamava Café da Lagoa, um estabelecimento pequeno e rústico com mesas de madeira desgastada pelo tempo e uma vista deslumbrante para as águas tranquilas da Lagoa da Conceição. Era ainda cedo, por volta das 9 da manhã, então não havia muita movimentação. Escolhemos uma mesa do lado de fora, sob a sombra de uma grande figueira, de onde podíamos ver algumas garças pescando na margem da lagoa. Gabriel pediu um café preto simples e um pão na chapa com manteiga. Eu, pela primeira vez em 8 meses, pedi o que realmente queria, um cappuccino bem doce com canela e um croissant de chocolate. Não tentei impressionar. Não fiz pesquisa prévia sobre o cardápio, apenas pedi o que me apetecia naquele momento. Então, disse Gabriel, se acomodando na cadeira de plástico branco e olhando para mim com curiosidade genuína, me conta sobre seu trabalho. Design gráfico, né? O que você mais gosta de criar? E então, pela primeira vez, comecei a falar sobre mim mesma de verdade. Contei sobre como entrei no design meio por acaso, depois de fazer um curso técnico em comunicação visual. Falei sobre minha paixão por tipografia, sobre como ficava horas testando fontes diferentes para projetos pequenos como cartões de visita, porque acreditava que cada letra tem uma personalidade própria. Gabriel ouvia com atenção real, fazendo perguntas, pedindo para eu explicar termos técnicos quando ele não entendia. Pela primeira vez, senti que alguém estava interessado no meu mundo profissional não por cortesia, mas por curiosidade genuína. E como você veio parar em Floripa? Ele perguntou, mexendo o café com uma colherinha pequena. Contei sobre minha vida em Porto Alegre, sobre como me sentia sufocada na capital gaúcha, sobre como sempre sonhei em morar numa cidade litorânea. Falei sobre o dia em que visitei Florianópolis pela primeira vez, há 3 anos, e como me apaixonei pela combinação única de natureza exuberante, cultura local acolhedora e possibilidades profissionais. Eu lembro da primeira vez que vi a Ponte Hercílio luz iluminada à noite, disse, olhando na direção onde sabia que a ponte estava, mesmo não conseguindo vê-la dali. Foi num fim de semana de julho, eu estava hospedada numa pousada no centro histórico, e resolvi caminhar pela beira-mar norte. Quando vi aquela estrutura toda iluminada se refletindo na água da baía, com o Morro da Cruz ao fundo, eu pensei, é aqui que eu quero construir minha vida. Gabriel sorriu. Eu entendo completamente. Eu nasci aqui, então às vezes esqueço como nossa cidade é especial. Mas quando recebo amigos de fora, ou quando viajo e volto, eu redescubro a magia deste lugar. Conversamos por mais de 2 horas. Gabriel me contou sobre sua infância no bairro Pantanal, sobre como aprendeu a surfar com o pai na praia do Santinho, sobre sua paixão por literatura que o levou a trabalhar numa cafeteria onde pudesse estar cercado de livros e conversas interessantes.
Descobri que ele estava cursando letras na UFSC, que sonhava em escrever um romance, e que trabalhava na Café com Letras não apenas pelo dinheiro, mas porque adorava a atmosfera criativa do lugar. Sabe o que é engraçado? Disse Gabriel, terminando seu segundo café. Em todos esses meses, eu ficava curioso sobre você, mas nunca conseguia ter uma conversa real. Você sempre parecia tão nervosa, tão preocupada em causar uma impressão específica, que eu nunca conseguia ver a pessoa por trás da performance. Suas palavras me atingiram profundamente, porque eram absolutamente precisas. Durante 8 meses, eu havia sido uma atriz representando o papel de quem eu achava que Gabriel gostaria, mas nunca havia sido genuinamente eu mesma. E agora? Perguntei, ecoando a pergunta que havia feito na praia, mas com um tom diferente desta vez. Agora eu estou conhecendo a Marina de verdade, disse ele, sorrindo. E ela é muito mais interessante que a versão que ficava tentando impressionar na cafeteria. Nós pagamos a conta e caminhamos pela orla da Lagoa da Conceição, observando o movimento crescente de turistas e locais que começavam a aproveitar o sábado de sol. Gabriel me mostrou alguns de seus lugares favoritos, uma pequena trilha que levava a um mirante natural, uma lojinha de artesanato local onde ele sempre comprava presentes para a família, um pier de madeira onde gostava de sentar para ler nas tardes livres. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Durante meses, eu havia fantasiado sobre momentos como esse, havia imaginado como seria caminhar com Gabriel, conversar com ele, descobrir seus lugares especiais. Mas a realidade era completamente diferente da fantasia, era menos romantizada, menos dramática, mas infinitamente mais real e satisfatória. Por volta do meio-dia, nós nos despedimos no estacionamento da lagoa. Gabriel disse que tinha prometido almoçar com os pais, e eu precisava devolver a prancha alugada antes das 2 da tarde. Marina, disse ele, apoiando-se na porta do seu carro, um Gol branco meio velhinho mas bem cuidado. Eu gostei muito de hoje. De conversar com você de verdade, de conhecer quem você realmente é. Meu coração acelerou, mas desta vez não era a aceleração ansiosa e obsessiva dos últimos meses. Era algo diferente, mais leve, mais saudável. Eu também gostei muito, respondi, e era completamente verdade. Que tal a gente se encontrar de novo na semana que vem? Talvez para jantar, ou para ir no cinema. Como 2 adultos normais fazendo um encontro normal. Eu ri, porque a ideia de normalidade soava quase revolucionária depois de meses de comportamento obsessivo. Eu adoraria. Mas Gabriel, eu preciso te pedir uma coisa. Claro. Me dá um tempo para eu colocar minha cabeça no lugar? Eu sei que hoje foi um breakthrough importante, mas eu ainda preciso processar tudo isso, talvez conversar com minha psicóloga, entender melhor o que aconteceu comigo nesses meses. Gabriel me olhou com uma expressão de respeito que me surpreendeu. Claro, sem problema nenhum. Na verdade, eu acho muito maduro da sua parte reconhecer isso. Nós combinamos que ele me ligaria na quinta-feira para marcar alguma coisa para o fim de semana seguinte. Nos despedimos com um abraço rápido, e quando senti o cheiro do protetor solar misturado com água salgada na pele dele, percebi que era a primeira vez em 8 meses que um contato físico com Gabriel parecia natural e espontâneo, ao invés de calculado e carregado de expectativas. Dirigi de volta para casa, no bairro Trindade, me sentindo como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito longo e confuso. Meu apartamento, que nos últimos meses havia se transformado numa espécie de santuário dedicado à minha obsessão por Gabriel, com listas dos horários dele, printouts de suas fotos das redes sociais, e até um mapa de Florianópolis onde eu marcava todos os lugares onde ele frequentava, agora parecia o cenário de uma pessoa que eu não reconhecia mais. Passei a tarde de sábado fazendo uma limpeza simbólica. Joguei fora todas as anotações sobre Gabriel, deletei os perfis falsos das redes sociais, e removi da minha agenda todos os compromissos que eu havia criado apenas para coincidir com os horários dele. Era como se eu estivesse limpando não apenas meu espaço físico, mas minha mente também. No domingo, liguei para Júlia e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou simultaneamente chocada com a situação da praia e aliviada com o desfecho. Mari,
Eu estou tão feliz que você finalmente conseguiu sair dessa, disse ela. E mais feliz ainda que você reconheceu que precisa de ajuda profissional para entender o que aconteceu. Na segunda-feira, marquei uma sessão com uma psicóloga especializada em comportamentos obsessivos. Foi uma das decisões mais importantes que tomei em muito tempo. Durante as sessões, descobri que minha obsessão por Gabriel não era apenas sobre ele, mas sobre uma série de questões pessoais não resolvidas, minha dificuldade de formar relacionamentos genuínos, minha tendência a me perder na identidade de outras pessoas, e minha necessidade compulsiva de controle sobre situações emocionais. Gabriel me ligou na quinta-feira, como havia prometido. Conversamos por quase uma hora. Uma conversa leve e natural sobre nossas semanas, sobre um livro que ele estava lendo, sobre um projeto de design que eu estava desenvolvendo. Era surreal como as coisas pareciam fluir naturalmente agora que eu havia parado de tentar controlar cada interação. Marcamos para jantar no sábado seguinte, num restaurante pequeno e aconchegante no Ribeirão da Ilha, longe tanto da cafeteria onde ele trabalhava quanto dos lugares que eu frequentava regularmente. Território neutro, como ele havia sugerido. O jantar foi normal. E essa normalidade era exatamente o que eu precisava. Conversamos sobre nossas famílias, sobre filmes que havíamos assistido recentemente, sobre planos para o verão. Gabriel me falou sobre o romance que estava tentando escrever, e eu compartilhei algumas de minhas ideias para projetos pessoais de design. Não houve momentos de tensão dramática. Não houve revelações transformadoras, não houve a química explosiva que eu havia fantasiado durante meses. Mas havia algo muito melhor, havia compatibilidade real, interesse genuíno, e a possibilidade de construir algo saudável e verdadeiro. Durante os meses seguintes, Gabriel e eu desenvolvemos uma amizade que gradualmente evoluiu para algo romântico, mas de uma forma completamente diferente da obsessão doentia que eu havia experimentado. Nossos encontros eram espaçados, naturais, sem pressão. Eu continuei minha terapia, trabalhando nas questões pessoais que haviam contribuído para minha obsessão. Descobri que Gabriel de verdade era muito diferente do Gabriel da minha fantasia. Ele tinha defeitos, limitações, dias ruins, opiniões com as quais eu não concordava. Ele deixava a louça suja na pia por dias, às vezes ficava mal-humorado quando estava estressado com a faculdade, e tinha alguns gostos musicais que eu realmente não conseguia apreciar. Mas essas imperfeições humanas o tornavam real, e eu descobri que preferia muito mais a pessoa real com defeitos do que a fantasia perfeita que eu havia criado. 6 meses depois do nosso encontro na praia da Joaquina, Gabriel me pediu em namoro oficialmente. Foi numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos pela trilha do Morro da Cruz, observando toda a grande Florianópolis se estendendo abaixo de nós. Não foi dramático nem cinematográfico, foi simples, honesto e genuíno. Mari, disse ele, parando num mirante natural onde podíamos ver tanto a Lagoa da Conceição quanto o Oceano Atlântico, eu quero tentar construir algo sério com você. Não com a versão de você que tentava me impressionar na cafeteria, e não com a fantasia que você criou sobre mim. Mas com a gente real, com defeitos e tudo. E pela primeira vez em muito tempo, quando respondi que sim, eu estava sendo completamente honesta sobre meus sentimentos. Hoje, 2 anos depois, Gabriel e eu moramos juntos num apartamento pequeno no bairro Córrego Grande. Ele se formou em letras e conseguiu um emprego numa editora local, ainda trabalhando meio período na Café com Letras porque gosta do ambiente. Eu abri meu próprio estúdio de design, especializado em identidade visual para pequenos negócios de Florianópolis. Nossa relação não é perfeita, obviamente. Temos discussões, momentos de tensão, períodos onde precisamos de espaço individual. Mas é real, é construída sobre bases sólidas de conhecimento mútuo genuíno, e mais importante ainda, não é baseada em obsessão ou fantasia. Às vezes, quando passo pela praia da Joaquina, lembro daquele sábado de março que mudou completamente o rumo da minha vida. Lembro da sensação de desespero quando percebi que minha obsessão havia me levado a uma situação ridícula e perigosa. Mas lembro também da sensação de alívio quando finalmente decidi parar de fingir e ser completamente honesta. A lição mais importante que aprendi não foi sobre amor romântico, mas sobre autenticidade.
Durante 8 meses, eu havia tentado me transformar na pessoa que achava que Gabriel gostaria, mas acabei perdendo completamente quem eu realmente era no processo. O momento em que ele finalmente me viu de verdade não foi quando consegui impressioná-lo com alguma performance elaborada, mas quando parei de tentar ser outra pessoa e simplesmente fui eu mesma, vulnerável, imperfeita, mas genuína. Minha experiência com obsessão romântica me ensinou que o amor verdadeiro não pode ser construído sobre fantasias ou tentativas de controle. Ele precisa de espaço para se desenvolver naturalmente, precisa de honestidade mútua, e mais importante ainda, precisa que ambas as pessoas estejam presentes como elas realmente são, não como versões idealizadas de si mesmas. Para quem está ouvindo esta história e talvez se identificando com alguns dos comportamentos que descrevi, minha sugestão é: procurem ajuda profissional se percebem que estão reorganizando suas vidas completamente em torno de outra pessoa. Obsessão não é amor, é uma forma de ansiedade que pode ser muito prejudicial tanto para você quanto para a pessoa que é objeto da obsessão. E lembrem-se, vocês são muito mais interessantes e dignos de amor sendo exatamente quem são do que tentando ser uma versão editada de si mesmos para impressionar alguém. As pessoas certas vão se apaixonar por vocês de verdade, não por uma performance que vocês estão representando. Hoje é uma tarde ensolarada de sábado aqui em Florianópolis. Gabriel está na sala lendo um livro sobre técnicas narrativas, e eu acabei de terminar o projeto de identidade visual para uma nova cafeteria que vai abrir no bairro Campeche. Em algumas horas, vamos caminhar pela beira-mar norte, como fazemos quase todos os fins de semana, observando as pessoas praticando esportes, as crianças brincando na areia, e os turistas descobrindo pela primeira vez a magia da nossa Ilha da Magia. É uma vida simples, real, sem os dramas obsessivos que eu pensava que precisava para me sentir viva. E é infinitamente mais satisfatória que qualquer fantasia que eu poderia ter construído. Esta foi a história de como o hiperfoco no amor quase me destruiu, e de como aprendi que ser vista de verdade é muito melhor que ser admirada por uma versão falsa de quem somos. Obrigada por terem me acompanhado nesta jornada. Espero que minha experiência possa ajudar alguém que está passando por algo similar a encontrar um caminho mais saudável para o amor e para a vida. Um grande abraço a todos, e até a próxima!